Boa noite, Pastor Hermes. Seja muito Boa bem-vindo. noite. Deixa eu só tentar aumentar aqui a minha iluminação. Espera aí, um minutinho. Ver se melhorou. Meu irmão, Maravilha, que alegria estar aqui com você. maravilha. Alegria minha, satisfação a minha. Isso aqui era um desejo muito grande do meu coração por conta desse perfil que eu tenho utilizado. Recentemente, já estou há 10 anos aqui no Instagram fazendo um trabalho muito bacana. Aí, recentemente, perdi o meu perfil, fui hackeado. Depois, tive que recomeçar de novo, mas eu falei, eu preciso trazer o Pastor Hermes para que a gente possa conversar, porque eu trato muito sobre vida autêntica, né? Então, sobre autenticidade, sobre você ser quem você é de verdade. Em um determinado momento, Pastor Hermes, que eu estava conversando sobre isso com as pessoas que me seguem aqui, eu fui extremamente crucificado pelo meu ponto de vista com relação à religiosidade. Levantamos aqui o assunto religião, religiosidade, espiritualidade, fé e autenticidade. E a pergunta que eu fiz foi a seguinte para as pessoas: será que é possível sermos autênticos, sermos quem nós somos quando nós estamos dentro de uma religião fundamentalista ou dentro de um credo que nos leva a viver uma vida tolhida, a viver uma vida fora daquilo que nós somos na nossa essência? E foi motivo de pé de guerra. Eu falei, não, preciso convidar o Pastor Hermes aqui, que para mim é uma referência nesse assunto, para que a gente possa conversar e tirar dúvidas de todo mundo aqui e a gente possa trabalhar sobre isso. Então, muito bem-vindo, muito obrigado, que eu sei que a sua agenda é uma agenda, né, bem extensa, a gente sabe das atividades que tem, mas fico muito grato, muito feliz mesmo pelo senhor ter topado aqui estar comigo, viu? Leandro, é uma alegria estar com você nesta live. Eu já tenho te acompanhado há algum tempo, já trocamos algumas fichinhas e sei da seriedade do seu trabalho. Quando você me fez o convite, eu fiquei lisonjeado e ansioso para poder estar aqui dividindo com você, com as pessoas que lhe acompanham, com os nossos amigos, um pouco dessa perspectiva de espiritualidade. É bom a gente colocar os pingos nos is, né? A, Verdade. a religião, infelizmente, apesar de todo o respeito que tenho a pessoas religiosas, de qualquer que seja o credo, mas infelizmente ela tem se tornado, nas mãos de alguns, não vamos generalizar, uma espécie de fábrica de soldadinhos de chumbo. Então as pessoas elas se perdem, sabe? Elas sacrificam a sua autenticidade, achando que com isso estarão agradando a Deus. E não é verdade. Mas não é verdade mesmo. Eu acredito que aí está a distinção entre religião e espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela requer que sejamos exatamente quem somos. Se Perfeito. Deus nos ama, ele não ama a projeção que se faz de nós. Ele ama quem somos em essência. E não há nada, absolutamente nada que possamos fazer para que ele nos ame mais. Nem há nada que possamos fazer para que ele nos ame menos. Ele nos ama tal qual somos. E se quisermos de fato agradá-lo, nós não temos que reproduzir a vida de quem quer que seja. Tem uma passagem do apóstolo São Paulo e que infelizmente tem sido muito usada, né, para catequizar no sentido ruim da palavra, que é Uhum. aquela em que ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas daí eu pergunto: como é que você imita alguém absolutamente autêntico? É sendo Verdade. também autêntico. Então, se eu Perfeito. sou um discípulo do Cristo, eu tenho que pautar minha vida na autenticidade. E eu até acredito, Leandro, sem querer me estender muito, mas eu acredito que quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre
o processo que no cristianismo nós chamamos de santificação. A santificação não é canonização, é diferente. Né? Na Igreja Católica tem esse processo de canonização, quando o Papa atribui a uma personagem, a uma pessoa, a santidade. Quer dizer, examina o conjunto da obra, como aquela pessoa se comportou em vida, se algum milagre lhe foi atribuído. E eu não estou aqui para questionar dogma, não. Eu tenho um respeito muito grande pelos meus irmãos católicos e, em especial, por esse Papa que eu acho um dos maiores cristãos da atualidade. E muito autêntico, por sinal. Mas nós temos a tendência de achar que santificação é igual a canonização. É viver uma vida de perfeição moral, sabe? Sem falha, sem erros, sem pecados. Mas o processo de santificação, conforme encontrado principalmente no Novo Testamento e em especial nos escritos paulinos, né? Nos escritos atribuídos a São Paulo, tem muito mais a ver com individuação, tem muito mais a ver com autenticidade, sabe? Com viver plenamente a sua própria vocação existencial. Isso é ser santo. Ser santo é ser único, é ser indivíduo, não replicável. Ninguém pode viver a vida de outro. Por mais que eu admire o Leandro e aplaudo mas a vida de Leandro não pode ser replicada. Eu tenho que viver plenamente a minha própria vocação. Entende? Ainda que eu seja, digamos, ou você seja uma inspiração para outros. Mas não uma inspiração para ser imitado, é uma inspiração para ser admirado e, ao mesmo tempo, tomado como referência. Veja o quão autêntico Leandro tem sido. Quantas críticas ele enfrenta de cabeça erguida, quantas limitações ele tem buscado superar, quantas potencialidades têm sido reveladas na sua caminhada. Isso me inspira, isso me encoraja a buscar igualmente essa autenticidade. E é exatamente essa fala até me emociona um pouco, porque é justamente essa linha de pensamento que eu passei a ter a partir do ano de 2019 para 2020, que foi mais acentuado no ano de 2020 na pandemia. Resumindo aqui, para que eu possa te fazer essa primeira pergunta que me fizeram, eu me converti, vamos dizer assim, na igreja evangélica tradicional, como mando figurino com 16 anos de idade, passei a minha vida inteira na igreja, tenho 42 anos, gravei CD, viajei cantando por aí, então conheci muitos púlpitos de igreja, muitos líderes religiosos, estive no meio de muitas pessoas desse meio religioso, e chegou um determinado momento da minha vida que eu fui convidado a assumir o pastoreio de uma igreja, depois que me formei em teologia, e pastorei uma igreja por 6 anos. E comecei a adoecer. Comecei a adoecer profundamente, justamente por consequência de eu não estar sendo verdadeiro comigo. Por quê? Porque a minha essência, o meu eu de verdade, sempre foi um eu completamente distante daquilo que eu estava vivendo. Eu, como um homem gay, dentro de uma realidade engessada, né? Dentro de uma realidade que não me permitia ser quem eu sou, tendo que seguir um padrão heteronormativo para ser aceito pela sociedade, pela igreja, casado, vivendo toda aquela máscara de santidade, como foi dita aqui agora, e adoeci, fiquei com síndrome do pânico, fiquei com transtorno de ansiedade, tratando de outras pessoas, entrei em depressão. E quando eu decidi fazer a minha vida ser autêntica, foi o momento onde eu mais fui apedrejado, né? Então,
esse momento que eu falei, não, chega, para mim basta, eu quero ser quem eu sou de verdade, eu quero viver a minha vida de verdade, eu fui apedrejado, ou seja, eu recebi da religião um troco que não foi muito favorável. Por que que eu te conto isso? Porque a pergunta que me fazem aqui sempre é, tá, Leandro, mas por que que você está perseguindo a igreja? E eu digo para as pessoas, não, não estou perseguindo a igreja. Primeiro, a gente tem que entender um conceito do que é a igreja. Em segundo plano, a gente precisa compreender que você dizer sobre o seu posicionamento com relação ao sistema, com relação ao que você vivencia, o que você experiencia com o sistema, é uma coisa. Você perseguir é outra. Uma coisa é você falar a verdade daquilo que você viveu, que é a sua experiência, e outra coisa é você perseguir. Né? Então, assim, a pergunta é: se eu assumo a minha verdade para as outras pessoas, principalmente se eu saio desse meio, desse sistema, e assumo a minha verdade, por que que nós somos tão apedrejados assim? Por que que isso acontece? Por que que as pessoas não conseguem nos aceitar da forma que nós somos? Bem, há uma passagem onde o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto que onde está o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ali há liberdade. Quer dizer, o que caracteriza o fato de que um ambiente é espiritualmente sadio, portanto, o Espírito Santo está ali, se movendo ali, atuando ali, é justamente a liberdade. Mas como é que boa parte dos crentes interpreta esta passagem? Como sendo uma referência à liberdade de cultuar. Então, eu já Verdade. vi, você cantou no meio evangélico, então você já deve ter ouvido isso. Gente, o Muito. Espírito Santo está aqui, então você tem liberdade, levanta as mãos, planta a bananeira, sai rodando, grita, faz qualquer coisa, porque aqui você tem liberdade. Olha como a gente infantiliza, né, a atuação do Verdade. Espírito Santo, reduzindo a essas manifestações caricatas, quando, na verdade, Paulo está falando de uma liberdade de cunho existencial. Tanto que, logo em seguida, ele diz, né, repetindo a passagem, onde está o Espírito Santo, ali a liberdade. E nós, com o rosto descoberto, isto é, desprovidos de máscaras, somos transformados pelo Espírito do Senhor. Há uma transformação empreendida pelo Espírito na vida da gente? Sim, há. Mas tem como ponto de partida quem somos e não quem fingimos ser. Esse é o problema, que as pessoas elas querem bancar uma de santarronas, sabe? Elas querem varrer para debaixo do tapete suas fraquezas, elas não admitem, elas ostentam uma espiritualidade de fachada, sinal de que não é o Espírito Santo que está atuando ali. Pelo Verdade. contrário, tem outra passagem que o mesmo apóstolo diz que o seu temor era de que, em abraçando outro evangelho, submetêssemos a outro Cristo e, de quebra, recebêssemos outro Espírito. Vê se isso não é preocupante. Muito. Qual é o discurso que está sendo hoje anunciado dos produz liberdade de consciência ou produz escravidão? Padroniza comportamentos. Qual é o discurso hoje? Porque se eu estiver abraçando um discurso que vai na contramão do espírito do evangelho, logo eu estou me submetendo ao senhorio de outro Cristo. Que Verdade. Cristo é esse? Que Cristo é esse que estimula a segregação, que estimula o ódio entre diversos segmentos sociais? Cristo armamentista? Não, não é o Cristo encontrado nas páginas dos evangelhos. E se eu abraço outro evangelho, me submeto a outro Cristo, eu recebo outro espírito. E isso é muito, muito preocupante, porque as pessoas estão achando que receberam o Espírito Santo porque falaram em línguas,
porque manifestaram algum tipo de dom espiritual, mas pelos frutos, disse Jesus, é que se conhece a árvore. Não se pode esperar colher figos de uma videira, nem uvas de uma figueira. Não se pode querer beber água potável de uma fonte de água amarga. Então, que frutos nós temos visto? Quando a gente para ouvir o discurso de alguns pregadores, você quer avaliar se aquele discurso corresponde ao evangelho? Eu tenho duas maneiras, duas propostas, duas provas dos 9, digamos assim. Número 1, imagine se aquele discurso caberia nos lábios de Jesus. Você consegue imaginá-lo falando aquelas palavras? Do tipo, vamos para cima deles! Você consegue imaginar Jesus dizendo, vamos para cima deles? Não faz sentido. Não faz. E a segunda prova dos 9. Observe o que aquele discurso está produzindo nas pessoas. Que tipo de gente que as igrejas estão produzindo? É gente que odeia ou gente que ama? É gente que acolhe ou que rechaça o seu semelhante? Tudo isso precisa ser avaliado. Eu não posso julgar apenas um sermão, uma estrutura religiosa, pelo número de adeptos que atrai. Porque você olha uma igreja abarrotada e você diz, não é possível. Aqui só pode estar sendo pregado o evangelho. Ó, como atrai gente. Mas atrai gente porque aquilo que está sendo pregado endossa preconceitos. Então, toda gente que busca justificar seus preconceitos vai se identificar com aquela mensagem. O que está sendo pregado incentiva a ganância. Então, todo aquele que só pensa em se locupletar vai se sentir atraído por aquela mensagem. Agora, se você prega sobre partilhar o pão com o necessitado, se você prega sobre amar até mesmo os desafetos, não é o tipo de mensagem que atrai multidão, porque as pessoas não querem ouvir isso. Elas não querem ter as suas motivações expostas, as suas vísceras expostas. Elas preferem estar num ambiente, ainda que insalubre, mas onde elas possam disfarçar a sua verdadeira essência. Bancar uma de santarrona, quando na verdade o coração é um coração perverso, é um coração odioso. Então, quando você abraça o evangelho de Jesus, você sabe que vai pagar um preço por isso. E é o preço que você tem pago, meu amigo Leandro. As pedradas que você e eu também temos recebido, porque as pessoas não estão preparadas para esse papo. Elas querem ter o ego alisado, elas não querem ser confrontadas. E o pior, isso é muito interessante, é que de vez em quando alguém vem e comenta nos meus posts dizendo: você não prega arrependimento. Você tem que pregar o negar a si mesmo. Mas aí você pergunta a elas, o que você chama de arrependimento? Para elas, arrependimento é se sentir contrito por ter cometido algum deslize, principalmente de ordem moral. Se você pergunta a elas o que é negar a si mesmo, para elas, negar a si mesmo é abrir mão da sua orientação sexual. E se eu disser que arrependimento é do grego metanoia, que significa expansão da consciência. Quer dizer, uma consciência obtusa não comporta a graça de Deus. Deus não cabe ali. Deus só cabe numa consciência expandida. Esse é o arrependimento. Maravilha. E se eu disser que o negar a si mesmo não é negar a orientação sexual, não é negar a própria natureza, é negar a presunção de superioridade. É negar a si mesmo esta
vaidade, esta soberba de se achar moralmente superior aos demais e querer julgar os outros com a sua própria régua moral. Isso ninguém quer renunciar, Leandro, infelizmente. Infelizmente, e é uma questão que eu vejo que está extremamente ligada a esse padrão de religiosidade criada na cabeça das pessoas, e eu digo pela minha própria experiência, porque a minha experiência sendo pastor de uma igreja foi frustrante demais. Por quê? Porque eu queria fazer tudo aquilo que o sistema fazia o contrário. Né? Então, aqui na igreja, você quer vir quem é lésbica, quem é gay, quem é isso, quem é que vem, vem. Mas você vai fazer o quê? Você vai ficar distribuindo cesta básica? Sim, mas esse é o papel da gente tentar ajudar as pessoas. Você quer fazer tal coisa? Ué, gente, mas Jesus fazia isso. Então, as pessoas não me compreendiam. As pessoas, elas queriam que eu colocasse, ainda mais que eu moro numa região extremamente conservadora, né, aqui no nosso país, que é Santa Catarina. Então, em cidades menores, ainda pequenas, são ultraconservadoras, né? Então as pessoas acabam olhando para tudo aquilo. Poxa, mas aquela pessoa está com tatuagem, está cantando ali em cima, aquela pessoa ela, tem um trejeito tal e ela está fazendo tal coisa, e eu cheguei a ser questionado, inclusive, pela minha profissão. Como que você pode ser um psicoterapeuta e ser um pastor? Você está achando que isso aqui, o púlpito, é algo, um consultório clínico? Eu não, eu estou trazendo para as pessoas aquilo que Jesus me permitiu aprender, que é o quê? A libertação, né, de todas essas algemas e de tudo isso que aprisiona a pessoa ao longo da vida, que ela passa, a interpretação que ela tem inadequada da vida, mas as pessoas realmente não conseguiam ter essa compreensão. A pergunta é, o senhor acha que a religiosidade, né, o fato da pessoa ser conduzida por esse processo, por essa manobra aí de massa que a gente tem da religiosidade, isso atrapalha a pessoa a ter comunhão com Deus? Por que eu te faço essa pergunta? Porque muitas pessoas me questionaram aqui e chegou um seguidor meu que falou assim para mim: não tem como servir a Deus se não for através de um dogma, de uma doutrina, de uma religião. Como é que você vai servir a Deus? Porque aquele dogma é aquela doutrina que vai me conduzir para lá. Né? Eu preciso ter um caminho para seguir, eu preciso ter uma reta para que eu possa caminhar. E aí eu falei, bom, vou deixar uma autoridade no assunto falar sobre isso. O que o senhor acha? A religião, a religiosidade nos aproxima de Deus? Eu adoraria dizer que sim. Mas na maioria das vezes, ela torna tudo tão burocrático, ela dificulta o acesso. E não é de hoje, meu amigo Leandro. É desde sempre. Vou te dar um exemplo. Quando Pedro, o apóstolo, foi enviado por Deus à casa de Cornélio, que era um gentil, era um centurião. E naquela época, judeus não entravam na casa de gentios. Isso era considerado uma grave transgressão. Ele tinha que manter distância. Caso contrário, ele seria considerado impuro. Se ele fosse flagrado aos papos com um gentil, e principalmente na casa de um gentil, ele seria considerado imundo. E diz o texto que depois de uma visão, foi necessário que Deus desse uma visão a Pedro para convencê-lo de que ele tinha que ir à casa de Cornélio. E ao mesmo tempo Deus avisou a Cornélio que Pedro viria à sua casa. Quando Pedro chega lá, ele cheio de nojinho, de não me toque, ele começou a pregar o evangelho e ele foi se estendendo, explicando tintim por tintim, até que de repente o Espírito Santo resolveu dar um corte. Era como se o Espírito Santo dissesse: cara, tu é muito chato, pelo amor de Deus, tu não para de falar. E foi lá e caiu sobre Cornélio, sobre a família, e eles começaram a falar em outras línguas, como aconteceu no dia de Pentecostes. E Pedro ficou assustado com aquilo. Depois deste fenômeno, Pedro se viu numa situação, numa saia justa, que ele disse: bem, como é que eu posso negar o batismo a quem
Deus não negou o seu Espírito. Pedro foi lá e batizou todo mundo. Quando Pedro volta para Jerusalém, os demais apóstolos e os anciãos o chamaram para um interrogatório. Que história é essa, Pedro? O que você está fazendo na casa lá do centurião? E a gente ouviu dizer que você teve a desfaçatez de batizá-los. Aí Pedro respondeu exatamente isso. Como eu negaria batismo a quem Deus não negou o Espírito Santo? Quer dizer, não é de hoje que os religiosos e a religião institucionalizada tende a estabelecer certos parâmetros que servem de obstáculo. Jesus, inclusive, Jesus denunciou os fariseus, que eram os religiosos mais fundamentalistas da sua época, dizendo: vocês se colocam na porta do reino de Deus, não entram e não deixam ninguém entrar. E é isso que nós temos feito hoje. Nós queremos burocratizar o acesso, porque a gente acha que com isso estará valorizando as coisas de Deus. Não é verdade. Pelo contrário, há uma profecia lá em Isaías que diz que as pedras teriam que ser removidas do caminho para facilitar o acesso das pessoas a Deus. Eu não quero ser uma pedra de tropeço, aquilo que Jesus chama de escândalo. Lembra quando ele diz: ai, de onde vêm os escândalos? É que hoje a palavra escândalo tomou uma conotação diferente. A gente pensa em escândalo como repercussão negativa. Olha que escândalo, você viu com quem fulano estava? Aquele papo, né, que a gente já conhece, e crente adora esse tipo de papo. Mas, originalmente, a palavra escândalo quer dizer pedra de tropeço. Então, quando Jesus diz: ai, de onde vem o escândalo, Jesus está dizendo: cuidado para que você não seja tropeço para outros, para impedir que outros se acheguem. Eu costumo dizer, Leandro, que há dois tipos de espiritualidade entre os cristãos, de um modo geral. Há uma espiritualidade que é atraente, porque atrai as pessoas a Deus através da nossa vida. E há uma espiritualidade que é repelente. Imagina, você tem uma passagem onde Pedro diz que nós temos que estar preparados para responder tranquilamente a quem quer que nos pergunte qual a razão da nossa esperança. Quer dizer, em vez de um proselitismo ostensivo, forçando as pessoas à conversão, eu tenho que viver de maneira tal que as pessoas se aproximem dizendo: cara, qual é o segredo? Como é que você é tão resiliente? Como é que você consegue ser generoso num mundo tão hostil? Você é generoso, você é um cara legal. Pô, me diz aí, me conta qual é o segredo. Quer dizer, eu não preciso viver uma vida panfletária. Eu não preciso sair por aí com o megafone gritando: Jesus salva, Jesus salva. Não, basta viver de maneira autêntica o que Jesus nos propôs. Isso vai atrair. Agora, duro é viver uma espiritualidade repelente, onde as pessoas olham. Eu não sei se você lembra, Leandro, você é novo, né? Mas você deve lembrar de uma propaganda que tinha de uma bebida chamada Orloff. Lembro. E tinha o chamado efeito Orloff. Lembra do efeito Orloff? Você era menino, que eu também era. Bem, Mas o cara tava assim, entrava no bar, um bar bonito, e encontrava uma versão dele, só que muito bem vestido, bebendo com muita classe. Aí ele perguntava: quem é você? E ele dizia: eu sou você amanhã. Isso entrou para a história da publicidade no Brasil. E passou a ser chamado de efeito Orloff. Como é que isso funciona dentro da espiritualidade? A pessoa olha para você, cristão, vê a maneira como você se conduz, se é uma maneira alegre, leve, ou se é uma coisa pesada, enfadonha, e é como se você dissesse a ela: eu sou você amanhã. Se é uma espiritualidade repelente, aquela pessoa diz: cruz, credo,
credo, cruz, bate na madeira 3 vezes, não é isso que eu quero para minha vida. Mas se é uma espiritualidade atraente, a pessoa se achega e diz, como é que eu faço? Me conta, eu quero saber um pouco mais desse Jesus que você vive. Maravilha, é isso. E uma das coisas que nos leva a refletir é exatamente o fato de, o senhor disse com muita propriedade, né? A partir do momento que você é autêntico, a partir do momento que você é legítimo, verdadeiro, a partir do momento que você consegue demonstrar sua essência para o mundo, de fato as pessoas elas começam a gostar de você por quem você é. Durante um tempo, né? E esse tempo que eu vivi aí a minha vida camuflando a minha própria verdade, eu fiz muitas amizades, né? Construí muitos vínculos, mas chegou um determinado momento, e um momento que eu fui me revelar de verdade para as pessoas, e esse momento eu chegava para as pessoas e dizia, para algumas pessoas era meio surpreendente, não, mas acima de qualquer coisa, eu gosto de você, a gente gosta de você, que imagina? Eu falei, não, você não gosta de mim, você gosta da versão que eu criei para você gostar, mas a minha versão, quem eu sou de verdade, você ainda não gosta. Você gosta daquele Leandro que você conheceu formatado no quadradinho, na igreja, né? Agora, desse aqui, a gente vai entender se você gosta ou não a partir do momento que você for conviver comigo agora sendo autêntico. Aonde eu quero chegar com essa pergunta? Perguntaram assim para mim, Leandro, é possível você ser quem você é e ser cristão? Você é um cara que tem a sua orientação sexual homoafetiva, você é uma pessoa que tem que está fora do padrão, assim como outras pessoas que eu conheço, e será que é possível para essas pessoas professarem essa fé? Tem conexão? E aí foi muito interessante que, acho que foi ontem, até eu vi também no Instagram do senhor, é, um, um, um vídeo de uma celebridade gospel dizendo, né, que não tem conexão, né, entre ser, você ser gay, você não pode ser cristão, ou se você é tal coisa, você não pode ser cristão. E aí, como é que a gente consegue enxergar essa realidade, né? O que que Cristo faria? O que que o senhor tem a dizer em relação a isso? Porque eu tenho muitas pessoas aqui que me acompanham, pacientes que me acompanham, seguidores que tem esse tipo de indagação. Poxa, eu tenho até vontade de exercer a minha espiritualidade cristã, e outras pessoas até que trocaram né, foram para uma religião, vamos colocar assim, deixaram de acreditar em uma coisa e acreditar em outra, justamente por conta dessa exclusão, né, foram expurgadas praticamente. O que o senhor tem a dizer em relação a isso para essas pessoas? Leandro, eu tenho até um texto meu que eu digo as razões pelas quais eu insisto em ser cristão. Eu sou cristão apesar da igreja. Eu sou cristão Maravilha. apesar do fundamentalismo. E eu sou cristão por causa de Cristo. Eu sou perdidamente apaixonado por Cristo. A minha alma foi seduzida pelo Evangelho de tal maneira que eu não consigo me enxergar fora deste vínculo. Uma vez, Mahatma Gandhi, que não era cristão, era hinduísta, ele disse, eu amo o vosso Cristo, mas não o vosso cristianismo. Nossa. Cristo, ele consegue seguir incólume no meio de tanta balbúrdia feita em seu nome, ele segue sendo o mesmo. Ele vai passando discretamente no meio de toda esta lama. Eu gosto muito daquela passagem em Hebreus que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Maravilha. somente alguém imutável pode bancar a minha mudança. Eu não vivo hoje uma espiritualidade estática.
começou na minha vida um processo de desconstrução em meados dos anos 90. E esse processo está longe de terminar. A cada dia eu me dou o direito de revisitar cada ponto da minha fé. Eu sei que há dogmas que hoje são considerados, vou usar uma expressão cunhada por um ministro do trabalho da época do Collor ainda, Rogério Magri, dogmas que são imexíveis, sabe, que ninguém ousa questionar. E pode ser que alguns deles, ao longo da jornada, percam completamente a pertinência. Não importem tanto. São dogmas. Ou você crê ou você não crê. Eu posso dar, por exemplo, o criacionismo. Sim. Está aí um dogma que eu abandonei já há alguns anos. E a minha fé não perdeu em nada. Em vez de fazer uma leitura literal do texto de Gênesis, que, diga-se de passagem, é escrito em forma de poema, é um poema, não é um tratado científico. Se eu começar a enxergar naquele texto os sentidos que ele encerra, em vez de tentar encontrar ali bases para uma fé anticientífica, eu vou alcançar uma fé madura. Perfeito. Sabe, eu não preciso me entrincheirar contra a ciência. Eu não tenho qualquer dificuldade de acreditar que o Deus criador dos céus e da terra recorreu à seleção natural, que nós somos todos produtos desta evolução. Isso não mina a autenticidade da minha fé. Perfeito. Da mesma maneira, eu posso me abrir ao diálogo com outras tradições religiosas. Depois do texto e depois de um vídeo resposta que eu fiz anteontem sobre a questão dos palestinos e do texto que eu publiquei ontem falando sobre o verdadeiro Israel de acordo com a perspectiva do Novo Testamento, o que eu recebi de pedido de muçulmanos de amizade, e alguns deles me mandaram mensagens pelo direct agradecendo, cara, obrigado que você está fazendo. Eu posso dialogar com o Islã, eu posso dialogar com um bandista, eu posso dialogar com um candomblecista, eu não preciso apelar a um sincretismo, sabe? Eu tenho a minha fé. Há dogmas que ainda me são muito caros, mas para mim o mais importante do que opiniões, do que pontos de vista, é o que o apóstolo São Paulo diz em Filipenses: que tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual era o sentimento que havia em Cristo? O amor. As curas que ele fez, que estão narradas nos 4 evangelhos, nenhuma foi motivada por uma demonstração espetaculosa de poder. O texto faz questão de frisar: e Jesus, movido de íntima compaixão, curou o cego, curou o leproso, levantou o paralítico. Era isso que movia Jesus, era o amor. Aí vem São Paulo em 1 Coríntios 13, que para mim é o texto áureo da Bíblia, e que serviu inclusive de inspiração para o Renato Russo, naquela canção Monte Castelo, onde ele diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos, que eu falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. Muita gente cantou isso sem saber que isso está na Bíblia. É verdade. Que foi Paulo que disse. E ele diz: não adianta eu profetizar se eu não tiver amor. Não adianta eu ter fé para remover uma montanha se eu não tiver amor. Não adianta eu distribuir meus bens para os pobres sem amor. Me entregar para morrer por uma causa, ser mártir, sem amor.
Quer dizer, o amor é o selo de autenticidade da fé. Então, Maravilha isso. Deus não vai avaliar a minha espiritualidade pela minha performance. Eu sou falho, nós somos falhos. A perfeição que Deus espera de nós não é perfeição moral. A palavra traduzida ali para perfeição teria sido melhor traduzida como inteireza. O que ele quer de mim é inteireza, é eu por inteiro. Você me perdoe, mas a minha petzinha aqui tropeçou, aí desligou o Tranquilo, meu pastor. ring light. Pronto, ela é arteira. Mas eu acho que eu fechei aqui o raciocínio. Não, e muito interessante tudo isso, e pegando o gancho desse teu raciocínio, eu até me questiono em alguns determinados momentos, e foi muito interessante que esses questionamentos que eu fiz, eu acabei vendo o senhor falando sobre isso com a doutora Ana, e eu achei muito interessante, que eu falei, nossa, que pertinente, eu estava pensando exatamente sobre esse tipo de situação, é um pensamento que passa pela minha cabeça constantemente, desde uma vez que eu li um livro, onde esse livro ele trazia essa ideia de Jesus nos nossos dias atuais, como seria, né, para Jesus lidar com os dias atuais, com a atualidade, se ele viesse agora, nascesse agora, onde ele nasceria, como seria, né, e aí, principalmente aqui para nossa região, aqui para o Ocidente, e eu me faço uma pergunta, e essa pergunta eu quero te fazer. O que o senhor acha que talvez, ou como que o senhor acha que hoje a nossa sociedade atual receberia Jesus, o Jesus bíblico? Como que as pessoas viriam essa personalidade, este ser, esse Deus homem? Como é que as pessoas viriam ele, tendo em vista que os escritos dizem que ele foi na contramão de tudo que existia naquela época? Como que seria essa recepção por nós? De duas, uma. Ou ele seria ridicularizado, considerado um excêntrico, um maluco Caramba. beleza, e que não valeria a pena dar ouvidos, ou ele seria implacavelmente perseguido e acabaria morto. Poucos o levariam a sério, porque a mensagem de Jesus, ela não vem ao encontro daqueles anseios, sabe, por ter cada vez mais, por relevância. Quem quer dar importância demais a si, em detrimento do bem comum, dificilmente daria ouvidos a Jesus. Verdade. Eu não acredito que ele alteraria uma vírgula daquilo que ele pregou durante os 3 anos de ministério terreno. Mas eu acredito que ele teria que lidar com questões que então não existiam. E esta é uma crítica que eu faço à igreja, de um modo geral. Nós não nos atualizamos. Isso é verdade. Nós estamos respondendo a perguntas que ninguém está fazendo. Eu ainda vejo muitos pregadores, principalmente no mês de outubro, em que se comemora o aniversário da Reforma Protestante, muitos subindo ao púlpito para falar contra indulgências que já não são cobradas há muito tempo, porque querem estar alinhados com o espírito da Reforma Protestante. Estão respondendo a perguntas que tinham pertinência na época de Lutero, na época de Calvino, não tem pertinência nenhuma hoje. E é interessante, Jesus é um cara tão à frente do seu tempo que há questões que ele diz, vocês não estão preparados para esse papo. Já ouviu Jesus falar isso? Por diversas vezes. Lá em João tem uma passagem que ele diz, olha, eu tinha tanta coisa para dizer, mas vocês não estão preparados. Mas quando vier o Espírito Santo, ele os conduzirá a toda a verdade. Quer dizer, Jesus sabia que com o passar do tempo, questões surgiriam e que demandariam de nós uma resposta. Verdade. Então,
Por exemplo, quando Jesus fala dos eunucos, que hoje, para mim, corresponderiam aos homoafetivos hoje, Uhum. aos transgêneros hoje. E Jesus dizia, vocês não estão prontos para lidar com esse conceito. Quer dizer, se não estávamos prontos à época, será que estamos prontos hoje? Será que nós evoluímos de 2000 anos para cá? Dá para ter esse papo hoje? Ou será que esse papo vai ter que ser adiado para a geração dos nossos filhos? Você sabe que, às vezes eu fico pensando, Leandro, quando a gente fala, por exemplo, de escravidão, e a gente Uhum. imagina que nossos bisavós, eles achavam a escravidão justificável, isso Sim. nos embrulha o estômago, a gente diz, não é possível. Até, quer ver, essa semana eu fui assistir o filme do Mussum. Aliás, recomendo. Muito interessante o filme, muito interessante. Maravilha. E eu fico muito contente do Mussum ter se destacado dentre os 4 Uhum. trapalhões. Exatamente. Mas se você parar para assistir os Trapalhões hoje, eu digo os Trapalhões dos anos 70, 80, você vai dizer, cara, como é que eu ria disso? Principalmente quando eram piadas xenófobas com Zacarias, que era nordestino, quando eram Sim. piadas racistas com o Mussum, que era preto. Quer dizer, hoje a gente olha em retrospectiva e diz, cara, como é que eu conseguia rir daquilo? Como é que os meus avós não conseguiam entender a importância da mulher? Como é que os meus bisavós conseguiam ser racistas? Eu penso que os nossos netos vão olhar para a nossa geração e vão dizer como é que eles conseguiam ser tão homofóbicos? Nossa, com Se certeza. nós, se nós não acompanharmos a evolução de pensamento, se nós perdermos o bonde da história, nós vamos cair no ostracismo, Leandro. Vai chegar um momento em que a nossa espiritualidade, a nossa religião, melhor dizendo, já não vai ter relevância no mundo, como não tem hoje na Europa. Uhum. Por que Uhum. o cristianismo perdeu a relevância na Europa? Alguns vão dizer que por causa da teologia liberal. Não, foi por causa das alianças que a igreja cristã na Europa andou fazendo décadas atrás, inclusive com o regime responsável pela morte de tantos judeus. Exatamente. E hoje, com quem a igreja tem se aliançado? Com quem Tem que parar para estamos pensar caminhando nisso. juntos? E o que a geração dos nossos filhos vai dizer? Que Seria fundamento, né? importante a gente parar para ouvir o que essa rapaziada está dizendo, porque eles é que têm as perguntas pertinentes. Não são Verdade. os nossos avós. As perguntas feitas pelos nossos avós, já sem querer menosprezá-los, obviamente, mas eles são filhos do seu próprio tempo. Aquelas questões já mofaram, sabe? Já perderam o prazo de validade. Agora há novas questões surgindo para as quais nós precisamos estar preparados. Questões envolvendo bioética, por exemplo. Verdade. Nós ainda estamos defendendo que Deus fez o homem um boneco de barro, literalmente, e soprou nele. Nós ainda acreditamos na literalidade de uma cobra falante. Uma alegoria. Quer dizer, nós... E o pior é que quando a gente faz essa leitura, a gente acaba perdendo sentidos maravilhosos que estão encerrados ali no texto e que passam despercebidos, Exato. porque a gente insiste em fazer uma leitura ipsiliteris. E é uma coisa muito forte isso, porque percebe-se que essa literalidade que as pessoas trazem, né, os textos bíblicos, hoje é tão comum dentro dos templos, dentro das religiões organizadas, e você vê as pessoas afirmando com veemência muitas coisas que são alegorias, muitas coisas que são parábolas, muitas coisas que
existe todo um contexto histórico, geográfico, arqueológico atrás daquilo e se leva aquilo de uma forma tão literal, impondo sobre as pessoas um fardo, um jugo tão pesado de se levar, e isso, de certa forma, é um massacre mental que as pessoas acabam sofrendo, né? E uma dessas questões até foi falada no teu vídeo, e é a última pergunta que eu tenho aqui anotada para lhe fazer, e eu achei muito interessante o vídeo, eu assisti o teu vídeo falando sobre Israel e essa guerra, eu tenho acompanhado tudo isso. Por que essa adoração, essa idolatria absurda das pessoas por Israel? O que levou as pessoas, já que a gente está falando disso, né, de não evoluir, de não ter compreensão, de olhar com literalidade para tudo, sem ter essa expansão de consciência, por que existe tudo isso? Por que você vê hoje crente na internet arrebentando o sarrafo em palestino e levantando a bandeira de Israel como se fosse a única, a última bolacha do pacote? Por que isso existe? Há uma grande confusão, Leandro. Eles identificam no Estado moderno de Israel o Israel bíblico. Uhum. E não é. O Israel bíblico era o Israel étnico. O Estado moderno de Israel é formado de múltiplas etnias. Israelenses, ou melhor, árabes, beduínos, judeus etíopes, são várias etnias ali. O Estado de Israel, ele surge em 1948 através de uma resolução da ONU assinada por um brasileiro, que era então secretário-geral das Nações Unidas. E muita gente viu ali o cumprimento de uma profecia. Muita gente acredita que Deus ainda tenha um plano específico com Israel. A igreja seria apenas um plano contingencial, tapa-buraco, sabe? Como os judeus contemporâneos de Jesus não o receberam, então Deus teve que lançar mão de um plano B. Não, Deus não tem plano B. Deus não tem plano B. Israel, enquanto etnia, tinha um objetivo, que era trazer Jesus ao mundo. Jesus é o cumprimento de toda a promessa que Deus tinha com os descendentes de Abraão. A partir de Jesus, começa então uma nova etapa dentro do plano redentor de Deus. Não é um plano B, é a etapa B de um mesmo plano. Maravilha. Onde Deus planeja recriar a humanidade. A igreja, aos olhos de Deus, não é uma instituição com CNPJ, com estatuto, com diretoria, com placa, nada disso. Igreja, conceitualmente, nada mais é do que o embrião da nova humanidade, formada por todas as etnias. Então, na igreja de Cristo, está o judeu, está o árabe, está o palestino, está o latino-americano, está os povos originários, os indígenas, os negros, os asiáticos, todos compõem a mesma humanidade, amada por Deus. Deus não tem um povo especial, sabe? Um povo que tenha a sua predileção. Deus ama igualmente a todos. Agora, o Estado de Israel tem o direito de existir? Isso é uma outra questão a ser debatida entre quem sabe, quem saca de geopolítica. Eu, como leigo, vou dizer, ok, eles têm o direito de existir enquanto Estado. Têm o direito de se organizar, de ter suas fronteiras, mas nós não temos o direito de criticar as arbitrariedades perpetradas por esse Estado? Nós não temos o direito de criticar o que Israel tem feito ao povo palestino ao longo de 75 anos? Tomado as suas terras? Roubado, literalmente, aquele povo? Literalmente é um roubo.
fato de Israel ser considerado povo de Deus, o que eu já mostrei aqui que não é nada disso, mas vamos considerar que seja, isso daria a ele o direito de cometer esses De forma desatinos que nenhuma. tem cometido? Absolutamente que não. Hoje você entra numa igreja evangélica, você não sabe se você está numa igreja ou numa sinagoga, de tantos objetos que te remetem ao culto judaico. Vai ter alguém invocando a presença de Deus, tocando um chofar. Nem os judeus fazem isso mais. Você vai ver o pregador com kippá na cabeça, achando que é um rabino. Placas de igrejas, né, Isso com é as cores da bandeira de apropriação Israel. cultural. Isso é É apropriação verdade. cultural. As Placas igrejas de estão igrejas, festejando né? festa de tabernáculos. Isso é apropriação cultural. Caramba, é verdade. E eu vejo muito dentro de igrejas atuais, né, pegando ainda esse assunto, para que a gente possa caminhar ali para o encerramento da nossa live, eu vejo as pessoas, eu vi em placas de igreja, eu vejo em objetos, eu vejo em festas, eu vejo em tanta coisa, toda essa situação judaizante que a gente fala, e uma das coisas que, quando eu falei também sobre isso aqui no meu Instagram, e fui muito perseguido, obviamente me apedrejaram, porque tu é da esquerda, porque tu é... Eu falei, gente, só um detalhe, um simples detalhe, né? Vocês estão defendendo um povo que historicamente tem ranço de quem acredita em Jesus. Vamos dizer assim, claramente, notoriamente, o judeu não concorda com nada do que o cristianismo ou com que as pessoas que professam a fé cristã diz. Eles não receberam aquele que era para ser recebido. E vocês estão defendendo eles, colocando bandeira dentro da igreja, fazendo um bando de folia. Não tem conexão, né? Então, a gente percebe por essas questões que o sistema a gente vê que o sistema está muito perdido, que as pessoas realmente estão perdidas. E eu queria te deixar agora livre para que o senhor pudesse dar uma orientação final para as pessoas que têm vontade de caminhar com Jesus, de exercer a fé em Jesus, de não perderem a sua fé, de se manterem firmes ou até mesmo de se redescobrirem no meio de tanta parafernália que acabaram vivendo ao longo de suas vidas, o que o senhor diria, né, como líder, como uma pessoa de vasta experiência, o que o senhor diria para essas pessoas, como é que elas poderiam começar essa jornada ou recomeçar essa jornada com a fé, com a espiritualidade, sem esse peso da religiosidade? A primeira coisa que eu diria é: deixem, de uma vez por todas, os ambientes eclesiásticos tóxicos. Não se submetam a abuso espiritual. Parem de dar ouvidos a certas vozes que só confundem. E a segunda coisa, cultive uma espiritualidade íntima com Deus. O aparato religioso não é imprescindível. Você está congregando, é muito bom. Você está ao lado de pessoas que te encorajam, que estimulam o que há de melhor em você. Isso é muito bom. E eu acredito que todos deveríamos buscar este lugar. Um lugar saudável, do ponto de vista espiritual e até psicológico. Mas, independentemente disso, Jesus disse que quando quiséssemos falar com Deus, deveríamos fechar a porta do nosso quarto. E ali o Pai, que nos ouve em secreto, nos ouviria. Você não precisa de pastores. A minha atividade como pastor está fadada a se tornar obsoleta. O meu papel enquanto pastor é orientar, é encorajar, mas não é ser um atravessador da fé. Só existe um mediador entre nós e Deus, de acordo com as Escrituras,
com o Novo Testamento, esse mediador é Jesus, o Cristo. Não é a igreja A, B ou C, não é o pastor, o padre, o bispo, o papa, não é ninguém. Todos somos falíveis. Todos somos passíveis de errar. Pode parecer lugar comum, clichê, mas olhe para Cristo. Ele é a nossa grande referência. Quando eu era criança, tinha um livro que fez muito sucesso entre os cristãos nos anos 70 e que, na verdade, eu nunca li. Eu me apeguei só ao título. E o título deste livro, apesar de eu nunca tê-lo lido, tem servido de mote para a minha vida. Em teus passos, o que faria Jesus? Eu nem sei se o teor do livro é fundamentalista, não sei, não tenho a menor ideia. Mas o título dele, para mim, é muito importante. Antes de tomar qualquer atitude, pergunte a si mesmo o que Jesus faria no meu lugar. E assim, não que você vai esperar de si mesmo perfeição. Você vai falhar. Enquanto estivermos no mundo, vamos tropeçar. Mas façamos de Cristo uma referência de amor, de acolhimento, de perdão, de entrega. Jesus merece ser seguido por aquilo que ele é. Não esta figura caricata que a religião muitas vezes pinta para nós, mas o Jesus dos evangelhos. Leia os evangelhos. Principalmente, se eu puder destacar aqui um texto dos evangelhos, o Sermão da Montanha. Leia-o. Quantas vezes você puder, até que você assimile o que Jesus dispôs para nós neste magnífico texto, que, de acordo com Mahatma Gandhi, se acontecesse em todas as bibliotecas do mundo o que aconteceu na Biblioteca de Alexandria, se todos os volumes se perdessem queimados e só restasse o Sermão da Montanha, nós não teríamos perdido nada. Que Deus abençoe vocês. Leandro, obrigado pelo carinho. Deus Muito continue obrigado. abençoando a sua vida. Muito obrigado mesmo, pastor Hermes. Pediram aqui uma coisa, eu não poderia deixar de pedir o senhor para que falasse sobre isso. A Geise colocou assim, qual livro que você indica para expandir a mente? Eu acho que o senhor tem um livro excepcional e muito importante para indicar para as pessoas, então. Tá, então eu vou indicar 3 rapidinho. Um é o Intolerância Zero, que é o meu best-seller, digamos. É o meu livro mais vendido. São 515 páginas e que está em promoção de Black Friday, inclusive. De R$ 79,90, 30% está sendo por R$ 55,90. A gente envia para o Brasil todo. A gente fala de tudo ali. Masculinidade tóxica, feminismo. A gente fala, inclusive, de choque de civilizações entre a cristandade e o Islã. Até disso nós tratamos. Sobre o preconceito religioso com religiões de matriz africana. São muitos assuntos. Sobre homossexualidade, enfim. E nós enviamos para todo o Brasil. Intolerância Zero. E tem o meu segundo best-seller, que é o Homossexualidade e Diversidade, da Sombra da Lei à Luz da Graça. Maravilhoso esse livro tem sido uma bênção na vida de muita gente. Foi na minha, com certeza. Então, se você não adquiriu ainda, adquira o quanto antes. Também está em promoção de Black Friday, de R$ 69,90 com 20%, sai a R$ 55,90 arredondando. Caramba. E o último livro que eu sugiro é o Apocalipse, que é um livro que eu escrevi há 25 anos. É óbvio que eu precisei fazer uma revisão, mas é um livro onde eu falo sobre o que esperar do Apocalipse. Apocalipse é um trocadilho, né? Apocalipse e lix, que é vazamento em inglês. Este livro vai te ajudar a entender muita coisa que tem sido usada de maneira equivocada para criar pânico moral nas pessoas. Então, se você não adquiriu esses livros ainda, adquira. Você pode me procurar pelo WhatsApp 21 99797 8135. 21 99797 8135. E ali eu lhe informo como é que faz para adquirir esses livros. E aproveito para convidar também
eu faço uma reunião chamada O Ninho da Fênix, todos os domingos, às 18 horas. Todos estão convidados, É mas precisa de um maravilhoso. link. Precisa de um link. Então, me mande um WhatsApp dizendo: eu quero participar do Ninho da Fênix. É numa sala de Zoom. E eu vou lhe mandar o link. É 0800, você não paga nada. 21 99797 8135. Gratidão do fundo do coração, Pastor Hermes. Tenho orgulho de falar que estou caminhando ao seu lado, mesmo que virtualmente. Muito feliz pela tua participação aqui. Muito obrigado a todos que estiveram presentes na live. Eu tenho certeza que esse papo foi muito engrandecedor. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui. Pastor Hermes, gratidão. Se você puder, me coloque como colaborador, porque aí vai para o meu perfil também. Tá bom? Vou colocar com certeza. Um forte abraço, Pastor Hermes. Que Deus continue te abençoando. A gente se fala. Muito obrigado. Beijão, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.